Olá, meus queridos. Aqui é a professora Letícia Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje a gente está aqui no nosso 120 em 30 questões de todas as disciplinas para o concurso da PM do Piauí. Hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, que caiu na parte de legislação especial. São 3 leis e hoje eu trouxe para falar sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Primeiro a gente tem que falar as considerações gerais sobre esse documento, a questão da sua aprovação, da sua assinatura. Foi aprovada por intermédio da Resolução 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984. No entanto, só entrou em vigor em 26 de junho de 1987, após o 20º instrumento de ratificação. Hoje a Convenção possui 166 estados partes. E aqui eu trouxe um artigo importante, que para mim é assim, um dos mais importantes, é logo o artigo 1º, que ele vem trazendo o conceito. Muitos documentos, às vezes, falando sobre temas específicos, não vem trazendo conceito. E aqui o bacana dele é que ele trouxe. Ele traz o que é conceito e o que não é considerado tortura, tá? Olha só, artigo 1º. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa. Tem que haver o dolo aqui, tá? Não existe culpa. A fim de quê? De obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer ato, por qualquer motivo, baseado em discriminação de qualquer natureza. Qual é o sujeito que vai praticar esse crime, que vai praticar a tortura? Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento, ou aquiescência. Aqui, pessoal, nós temos a conduta, nós temos a finalidade e nós temos o sujeito. E aqui tem que haver a presença de um funcionário público, seja direta ou indiretamente. Diretamente, ele mesmo praticando o ato, ou ele instigando que outra pessoa cometa, ou consentindo, acordando com aquilo ali, certo? Então, ele tem que estar presente de alguma forma. E aí continua, eu falei pra você que ele fala o que é tortura e o que não é. E o que não é? Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Se, por exemplo, um detento, ele ele defende que ele está sendo torturado ali, porque ele estar ali naquele local confinado é uma tortura para ele. Ele estar longe da sua família, dos seus filhos, ele estar ali preso é uma tortura. Não tem o que fazer, porque não é considerado tortura. Essa dor que ele está sentindo, ela decorre, ela é consequência unicamente de uma sanção legítima que foi dada a ele por conta de algum crime que ele cometeu. Então, nesse caso, não é considerado tortura, quando decorre de sanções legítimas. E aqui, o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Os estados, partes, eles não podem restringir o conceito de tortura, mas pode ampliar. E foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. A nossa Lei 9.455 de 97 ampliou o conceito de tortura. Ele veio tirando a exigência de haver a presença de um funcionário público. Qualquer pessoa no Brasil pode cometer o crime de tortura. E isso é muito bom porque amplia a possibilidade de punibilizar esse crime. O Estado signatário não pode restringir a interpretação, mas poderá, sem problema algum, ampliar. O que foi o caso do Brasil, que com a Lei 9.455 de 1997
passou a não exigir a presença de funcionário público para se caracterizar tortura. E aqui nós vamos para os elementos caracterizadores do ato que configura tortura. Temos o sujeito ativo, a conduta e o motivo. E olha só, o sujeito ativo deve ser um funcionário público, direta ou indiretamente. Pode ser o funcionário público ou alguma pessoa que esteja exercendo função pública ou uma pessoa que esteja sendo instigada, motivada pelo funcionário público com o seu consentimento ou aquiescência. Ou seja, ainda que tenham participado de forma indireta. Se, por exemplo, um policial penal não vai com a cara de determinado preso, o que ele faz? Ele não vai ele mesmo cometer esse ato de tortura, mas ele vai e começa a instigar na cabeça de outro detento, de outro preso, para que ele pratique o ato que ele gostaria de fazer. Nesse caso, os dois serão enquadrados no crime de tortura. O tanto o que cometeu, quanto o que instigou, certo? Então, tem que haver essa presença, mesmo que de forma indireta, do funcionário público. Então, aqui temos o sujeito ativo. A conduta é provocar dores ou sofrimentos agudos, seja físicos ou mentais, pessoal, de forma intencional. É intencional, tem que haver o dolo aqui, em um determinado indivíduo. Aqui, se colocar na questão que é provocar dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, dolosa ou culposamente, errado. É dolosamente. E temos o motivo, ou finalidade. Obter informações ou confissões, intimidar, castigar, coagir ou por qualquer tipo de discriminação. E aí esses são os elementos caracterizadores do crime de tortura segundo a Convenção contra a Tortura que estamos estudando. Lembrando que essa convenção ela faz parte do sistema global dos direitos humanos, de proteção aos direitos humanos. Tá? Temos dois sistemas, tem um sistema global, um sistema regional, e esse aqui ele está no sistema global. Primeira questão. Conforme prevê a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não são considerados como tortura, dores ou sofrimentos. Letra A. Que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Está aqui essa questão. Ele queria o que não é, o que é a exceção. E aqui fala no artigo 1º, na segunda parte dele. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. E as demais questões, elas estão erradas. Ele fala aqui, produzidos por agentes públicos com o intuito de obter informações essenciais para a segurança nacional, saúde ou vida de um número indeterminado de pessoas, esgotadas outras alternativas. Errado, isso aqui também é considerado tortura. De natureza mental, moral ou psicológica, produzidos em meio a situações de conflito deflagrado ou emergência pública. Inclusive no artigo 2.2 ele fala que não existe justificativa para tortura, inclusive emergência pública. Decorrentes de condições inadequadas de encarceramento, ainda que sistemáticas, graves e maciças. Aqui ele quer o que não é considerado tortura pela Convenção, somente a letra A. Produzidos em contextos de dominação quando diretamente relacionados com a violência estrutural baseada na idade, gênero e etnia. Errado, somente a letra A. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando.
e vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30 bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Segunda, para os efeitos da Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o ato de tortura. Letra A. Caracteriza-se somente quando praticado por funcionário público. Somente, pessoal. O que foi que eu falei para você? Ele tem que estar diretamente ou indiretamente, mas não é somente ele. E aqui a gente não pode confundir. Tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por funcionário público, e bem aqui tem um ou, então não é somente ele, por outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação ou com seu consentimento, ou aqui sim, então não é somente o funcionário público em si. Se eu, por exemplo, sou uma policial penal, estou trabalhando ali em determinada penitenciária, não é somente eu que posso cometer esse crime de acordo com a convenção. Aquela pessoa que eu estou instigando, que eu estou concordando, também vai cometer, através, por eu estar consentindo, por eu estar instigando isso aqui. Eu vou estar participando indiretamente, tá? Mas não vai ser sempre o funcionário público em si. Então, errado aqui a letra A. B. É sempre praticado com o fim de obter uma informação ou confissão. Quando a gente vê sempre, nunca, a gente já desconfia, porque no direito nada é absoluto. E quando a gente coloca sempre ou nunca, torna as coisas muito mais absolutas. E não existe só o fim de obter uma informação ou confissão. Olha aqui. Tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim do quê? Obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Parou por aí? Não. De castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido. De intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então, não é apenas com o fim de obter informação ou confissão. Tem outras também aqui alternativas para motivos para a tortura. Certo? Então, errado aqui a letra B. C. Não se configura quando a pena ou sofrimento forem consequência da privação legítima da liberdade. Aqui ele fala que o ato de tortura não se configura quando a pena ou sofrimento forem consequência da privação legítima da liberdade, ou seja, é uma sanção legítima, perfeito. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Letra C. A letra D nem sempre constitui uma ofensa à dignidade humana. Errado, sempre. O ato de tortura sempre vai configurar uma violação à nossa dignidade humana. Errado isso aqui.
E letra E, é admitido quando há estado de guerra ou ameaça de guerra. Errado. Olha só, falei para você ainda agora do artigo 2.2. Em nenhum caso, nenhum, poderão invocar-se circunstâncias excepcionais tais como, e aí ele exemplifica, ameaça, estado de guerra, instabilidade política interna, emergência pública como justificação para a tortura. O que isso quer dizer? Não existe justificativa para a tortura. Lembro a vocês que a vedação à tortura ela é absoluta. Eu sei que a gente fala que não existe direitos absolutos, mas existem duas exceções na doutrina majoritária, que é exatamente a vedação à tortura e a vedação à escravidão, porque não existe, não comporta exceção esses dois atos. Então, errado ali falar sobre poder praticar esses atos através de emergência pública, de instabilidade política, não pode, não existe exceção. Terceira, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas é resultado do esforço para garantir que ninguém será sujeito à tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante promovido por pessoas no exercício de funções públicas. Esse documento define que o termo tortura compreende todo sofrimento infligido intencionalmente a uma pessoa a fim de obter informações ou confissões. Letra A, fácil. Depois que a gente começa a repetir muitas vezes esse artigo, muitas vezes a mesma coisa, vai ficando mais fácil pra gente, vai ficando difícil que a banca, que as questões façam a gente cair, façam a gente errar. Por isso que é muito importante a gente exercitar. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Aqui ele colocou que define que o termo tortura compreende todo sofrimento infligido intencionalmente a uma pessoa a fim de obter informações ou confissões. Ah, mas não é só isso, está errado. Está incompleto, não está errado. Se ele tivesse colocado somente, como ele colocou na questão passada, aí estaria errado. Incompleto aqui não está errado, certo? Ato intencional que causa lesão corporal em um cidadão detido por suspeita de cometimento de crime. Lesão corporal é uma coisa, tortura é outra. Ato que causa sofrimento mental, intimidação ou coação a uma pessoa suspeita de cometimento de crime. O sofrimento físico ou mental ocasionado pelo cumprimento de qualquer tipo de sanção. Não. Somente a letra A. Quarta questão. De acordo com o preceituado no Decreto 40 de 1991, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não deve ser considerado tortura. Letra A. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Aqui ele quer a exceção. Isso aqui é tortura. Qualquer ato pelo qual dores físicas venham a ser impostas para infligir castigo por ato que uma terceira pessoa tenha cometido. Tortura. C. Qualquer ato pelo qual sofrimentos agudos de natureza mental venham a ser infligidos para o fim de intimidar ou coagir determinada pessoa. Tortura. Ele quer o que não é considerado tortura. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Tortura. E letra E. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Agora sim. É a exceção. Aqui nós temos o conceito que ele trouxe na letra A, B, C e D. Ele colocou tudo isso aqui, ele desmembrou em letra A, B, C e D. Então aqui é tortura. E ele queria a exceção, e a exceção é isso aqui. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, e seguindo aqui o artigo 1º para a gente completar.
O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenham ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Lembrando que a lei interna dos Estados-membros sempre pode ampliar o que está trazendo aqui, o conceito de tortura, como foi feito por nós aqui, a nossa legislação. Mas nunca poderá restringir ainda mais. Já é um conceito restrito você colocar que o funcionário público tem que estar ali presente. Como é que você vai restringir mais ainda? E aqui a intenção é você aumentar a punibilidade, né, desses crimes, tá? Então, sempre ampliar, nunca restringir. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa dica, nossa aula de Direitos Humanos. Trouxe acerca da Convenção contra a Tortura. Eu acredito sinceramente que a questão que vier sobre essa lei vai trazer esses primeiros artigos, principalmente a questão do conceito de tortura e o que não é tortura. A gente vê muito isso em prova, pessoal, muito mesmo, isso não cai. Isso despenca em prova. Então, dê uma atenção especial para esses artigos aqui, tá? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula aqui e até um próximo encontro.